E o Joãozinho vai fazer o preparo de hoje, Joãozinho. Boa noite. O preparo de hoje é do capítulo 33 do livro Vida Feliz, a psicografia do Divaldo e a autoria de Joana de Ângeles. Tende piedade dos ingratos. Eles asfixiaram os sentimentos nobres nos vapores da soberba. A gratidão é o sentimento digno que deve vigir no homem que recebe benefícios da vida. Todos a devemos a alguém ou a muitas pessoas que nos socorreram nos momentos graves da existência. A ajuda, na hora certa, é responsável por tudo de bom que te venha a acontecer, impelindo-te ao reconhecimento perene. Ser grato em todas as situações. O apóstolo João, na sua primeira carta, ele assinala que nós somos de Deus. Essa é uma reflexão que nós nos distraímos muitas vezes. Nós atendemos muitas vezes ao chamado do mundo e não meditamos sobre a gravidade dessa afirmação. A gravidade dessa afirmação é refletida sobre nós mesmos e refletida no próximo, nas coisas, em tudo que nos rodeia. E é com esse sentimento de que somos pertencentes a Deus e os nossos irmãos e tudo pertence a Deus, que temos que entrar no campo da gratidão. A gratidão, pela definição da palavra, ela quer dizer que é um ato de reconhecimento aos benefícios que recebemos. A Joana afirma aqui no texto: não há ninguém que não tenha gratidão por alguém ou por muitas pessoas. E quando a gente reflete então sobre a vida em si, sobre esse presente que todos nós recebemos, não temos como não pensar que temos que ser gratos à vida. A gratidão à vida, ela renova os sentidos, ela renova o ânimo do indivíduo e é um caminho que temos que procurar. Após esse sentimento da gratidão, é inevitável a constrição, é inevitável a nossa ação de doação, a doação de nós mesmos em benefício de todos. Esse é o significado da existência, a doação. Boa palestra a todos. Jesus, mestre amoroso e amigo, que nos abençoa na noite de hoje, nos envolvendo em seus braços, nos acarinhando a alma, te pedimos, Senhor, que nos serene o coração e os nossos pensamentos, como também pedimos à nossa mentora Joana de Ângeles, que com o seu carinho e a sua inspiração envolva Fernando Lucena, trabalhador da casa, nos estudos que ele nos traz para a noite de hoje. Graças a Deus. Boa noite. Que possamos aproveitar a paz de Jesus e da espiritualidade que aqui está conosco. E o tema que nos cabe no dia de hoje, na noite de hoje, é sobre a caridade. E eu, pelo menos, tenho a caridade como um daqueles temas que são populares em nossas bocas e, às vezes, um pouco raro nas nossas mãos. Eu diria que é fácil falar de caridade quando a gente quer participar de um assunto que visa o bem, mas a iniciativa pela caridade, principalmente a permanência no estado de caridade, vai requerer da gente um esforço extra que às vezes a gente não mede no momento que se dispõe a realizar. Para facilitar e tentar, pelo menos, construir aqui uma linha de pensamento com vocês, eu recorri assim, a algumas informações e queria compartilhar como é que eu construí o pensamento com relação ao tema da caridade. Primeiramente, no significado da palavra, como alguns já devem ter ouvido falar, na origem de caritas, que é uma espécie de amor,
de estima e de afeto. Derivando de caritas, você tem o termo caros, que significa aquilo que é agradável, querido, aquilo que se tem estima, aquilo que tem alto valor. E se você for aprofundando no termo caridade, poucas vezes você vai ver algum verbo de ação. Mas ele vai estar recheado de adjetivos de um estado de espírito. Como aqui já foi colocado na casa, que caridade não se realiza, caridade se é caridoso. E isso é uma mudança um pouquinho assim de foco desse tema e nos coloca no mínimo para refletir que se não é uma ação, não adianta eu dizer que pratico e estou inserido em caridade quando eu dedico algum dia ou algum tempo da minha vida. Porque, na verdade, a proposta é que eu traga isso como um valor, como um vetor da minha vida. Então, um pouco diferente. A caridade, ela tem, assim, pelo menos no meu entendimento, uma linha muito, muito, muito próxima do amor. Tanto que no Evangelho, você pode, se quiser fazer essa experiência, é muito fácil você substituir o termo caridade pelo termo amor nas diversas expressões que aparecem durante todo o Evangelho. Não como se fossem, mas como literalmente são sinônimos. É impossível ser caridoso se não se tem amor. E talvez a melhor expressão de amor seja ser caridoso. Na hora da caridade, na hora de se propor a ser caridoso, ela exige alguns outros comportamentos, algumas outras características, que talvez se comece a não complicar, mas se tornar um pouco mais trabalhoso essa proposta, como por exemplo da tolerância. Para ser caridoso eu tenho que ser tolerante. Para ser caridoso, por exemplo, eu tenho que ser tolerante com a opinião do outro. E se por vezes nem a opinião eu consigo tolerar, imagina a atitude. Principalmente aquela atitude que eu me sinto afetado. Porque a opinião ela é dada, e veja bem, como dizem, a opinião é livre, o seguir a opinião é que é uma opção. Mas se nem isso eu consigo escutar às vezes, uma opinião que difere do meu ponto de vista, imagina a atitude desta ou de outra pessoa, ou aquela atitude que eu interpreto que tem interferência no meu viver. E aí aquela tolerância muitas vezes vai por água abaixo. Para ser caridoso eu preciso abafar definitivamente qualquer centelha de egoísmo que eu tenha dentro de mim. Para ser caridoso, eu tenho que entender que esse egoísmo, tal como ele é fonte de todos os vícios, e isso sempre foi uma coisa que me impressionou no Espiritismo, a simplicidade e, ao mesmo tempo, a complexidade de entendimento, quando se diz que tudo deriva do egoísmo e do orgulho. E quando a gente diz tudo, quando a gente não, mas quando eu ouvi que tudo, eu falei, bom, pode ser uma força de expressão. Não, não é. E quanto mais você estuda, e quanto mais você ouve, quanto mais você lê, quanto mais você conversa, você assina embaixo de que tudo deriva dessas duas coisas. Então, temos o egoísmo como fonte de todos os vícios, como temos a caridade como fonte de todas as virtudes. Então, literalmente, é uma opção, é uma tomada de decisão, e eu disse isso aqui uma vez, e realmente assim, eu tenho como grande verdade, a não tomada de decisão é uma tomada de decisão. A omissão perante uma situação, a omissão perante uma oportunidade é uma tomada de decisão de não querer aproveitá-la, de não querer encará-la, de não querer opinar e participar. Mas essa caridade como tomada de decisão, ela tem como segundo passo a prática. Muitas vezes a gente se dispõe a fazer, mas a gente não pratica aquilo que a gente se dispõe. E o trabalho dentro da caridade está longe de ser um trabalho fácil. Tanto no lado de quem o pratica, como daquele que recebe.
Então, além da tomada de decisão e dessa prática, vai nos exigir um terceiro comportamento, que é o da perseverança. E eu não sei quanto a vocês, mas a gente desiste muito fácil. Eu desisto muito fácil. Muitas vezes o propósito que a gente sai na nossa cabeça numa manhã, quando a gente acorda, agradece a mais aquele dia, e hoje meu propósito será esse, no exame que a gente faz quando a gente retorna, a gente chega à conclusão de que, não durante o dia, não vamos ser assim tão fatalistas, mas quantas vezes eu me desviei do meu propósito, do propósito que eu assumi comigo mesmo, não foi imposto, foi uma opção minha, mas quantas vezes eu me desvio dele? Se eu tomei a decisão, se eu pratico essa decisão no dia a dia, se eu tenho a perseverança, aí eu vou conseguir chegar no quarto ponto, que é o da mudança. Onde eu consigo pensar de forma caridosa. E como a gente sabe, e isso já foi fonte de outros estudos aqui da casa, que o pensamento é a fonte de todo o nosso comportamento, se eu penso dessa forma, eu começo a agir dessa forma, eu começo a desenvolver o hábito de ser assim. Mas tudo começa pelo pensamento. Mas para esse pensamento acontecer, para essa virada de chave ocorrer, eu preciso iniciar com a tomada de decisão. Quando a gente fala de caridade, a gente fala, obviamente, aqui de diversos tipos de caridade. Vamos pegar os dois principais. A Iraci acabou de se referir. A caridade material. Talvez seja a mais popular. Então, doar uma roupa, doar um freezer, repetindo o que a gente precisa, doar alimentos para a cesta básica, de forma de sustagem, de preferência, também na campanha do leite. Essa talvez, assim, cá entre nós, seja a forma mais fácil, porque muitas vezes a gente pratica isso até de forma completamente passiva. E quanto é importante, é como, eu vou comparar aqui, abrindo parênteses para vocês, é como se a gente passasse agora pela caixinha de preces que está ali embaixo, e para facilitar, a gente no início do mês, fizesse uma porção de papelzinho no computador, e aí eu faço Ctrl+C, Ctrl+V, e aí eu faço uma porção de papelzinho, já fica comigo, eu já trago ele toda semana e coloco. E aí eu te pergunto, o que você teve de dedicação para aquele pedido que você está realizando? E se a gente não teve dedicação, qual é o mérito que a gente espera? Então, da mesma forma, eu posso ser caridoso e devo. Não tem problema, não quer dizer que o ideal seja inimigo do bom. É a mesma coisa de eu pedir o seguinte, toma aqui o dinheiro, compra lá para mim e leva lá para mim. Pronto, está feito o meu trabalho. Não está feito o meu trabalho. Porque o trabalho de eu ir até lá, o trabalho de eu adquirir, o trabalho de eu carregar, o trabalho de eu entregar, isso faz parte do processo. E nesse sentido, a gente não tem atalho, a gente não tem caminho mais curtinho. Como é que eu consigo para fazer para ficar mais fácil? Não tem nada de fácil, é difícil. Quem trabalha aqui na cesta básica já se deparou, e aí eu junto um pouquinho do que eu já falei aqui da tolerância e da perseverança. Muitas vezes você está doando um pacote de macarrão para uma pessoa e ela fala assim, mas eu não gosto de parafuso, você não tem espaguete? Aí você fala, que absurdo. Pô, não tenho toda. Ainda tá quer saber? A marca pode ser Barilla ou Adria, qual que você prefere? E eu te pergunto, ela não tem esse direito de querer comer o que ela gosta? Mas a gente, quando está doando, a gente se coloca num pedestal, como quase que a gente pedisse para a pessoa vir rastejando, e eu vou pensar se você merece ou não pela corzinha do teu branquinho do olho, se eu te entrego isso ou não. A gente se apossa daquilo que a gente primeiro ou depois a gente quer doar. Então não tenha dúvidas que existe uma mudança de comportamento de quem está executando a ação e existe uma mudança de comportamento também que vai requerer uma certa humildade a essa pessoa e talvez ela esteja nessa hoje situação para que ela aprenda um pouquinho de que se ela precisa, o que há de errado em pedir? O que há de errado em de repente aceitar a ajuda alheia? Não é muito fácil. Eu disse isso aqui e repito, canso de escutar de diversas pessoas, até como conselho para mim, olha, você, Fernando, olha, se for mais velho, você vai entender, jamais dependa dos outros na vida.
a pior coisa que tem é depender dos outros. Por que a pior coisa é depender dos outros? Talvez você tenha dependido de uma pessoa que não correspondeu. Mas, na verdade, eu pergunto, quem aqui consegue viver sozinho? Se alguém aqui não tem vocação para ser eremita, e talvez seja até uma atitude egoísta se isolar, por uma opção de não conseguir se relacionar, eu prefiro me isolar, por uma atitude de achar que a minha opinião é a mais certa, que ninguém tem capacidade de compartilhar, então eu prefiro me isolar. Mas se a gente não consegue viver sozinho, então é implícito que a gente precisa um do outro. Nem sempre para escutar o que a gente quer, nem sempre para escutar do jeito que a gente quer, mas quem sabe não é do jeito que a gente precisa. Quantas vezes a gente escuta a mesma coisa e a gente acha que todo mundo está errado e eu que estou certo? Por exemplo, todo mundo diz que você é teimoso e você fala assim, claro que eu não sou, eu já disse isso várias vezes. Além da caridade material, eu tenho a caridade que a gente chama aqui de moral. A caridade, por exemplo, que um pai e uma mãe têm que ter pelo seu filho. Educar é uma missão? Sim, também é, mas não é somente isso. É também caridade. É também entender que aquele espírito que lhe foi entregue precisa da sua ajuda e não por coincidência está com você. Então é caridoso da sua parte passar para ele algum determinado valor, passar para ele alguma coisa que você acredite firmemente que aquilo vai ser para o bem dele. Dentro dessa caridade moral, a gente tem uma coisa que não é tangível, mas que todo mundo hoje sente, que é o tempo. Eu posso ser caridoso com o meu tempo. E muitas pessoas adiam a tomada de decisão de ser caridoso, porque dizem, eu não tenho tempo para isso. Mas quando eu tiver tempo, é a primeira coisa que eu vou fazer. E a gente começa a reparar que quanto menos coisa a gente faz na vida, menos tempo a gente tem. É impressionante, encontro às vezes pessoas que são aposentadas, não fazem absolutamente mais nada. E aí você fala assim, pode fazer isso? Eu vou ver como é que está a minha semana. Está igual, tem 5 dias. Você provavelmente vai acordar à mesma hora, vai olhar e falar assim, o que eu vou fazer hoje? Provavelmente é o mesmo de ontem e o mesmo de amanhã. Se engaje em alguma coisa. Faz alguma coisa. E eu li uma expressão que me marcou muito, que dizia o seguinte, cuidado com o vazio de uma vida extremamente ocupada. E a gente pode passar o dia inteiro fazendo uma porção de coisas. E eu te pergunto, primeiro, se eram necessárias, e segundo, a que elas estão te conduzindo. Muitas vezes até uma coisa que é lícita, né? O material, né? O vil material, dinheiro. Não tem nenhum problema em ganhar dinheiro. O problema geralmente está no que a gente faz com o dinheiro. Mas é lícito ganhar dinheiro. E se é pelo meu trabalho, se é de forma justa, se é de forma ética, perfeito, maravilha. Mas o que eu estou construindo com isso? Qual é a diferença que eu estou fazendo na minha vida ou na vida de alguém com esse resultado da ocupação do meu dia? Quando eu estou realizando, e já que a gente está falando de dinheiro, uma coisa muito comum também na caridade é a contabilidade com a caridade. O que eu faço e o que eu estou recebendo. E aí eu queria dar um exemplo para vocês. Em outra casa que eu frequentava antes daqui, até ser amorosamente convidado pela Iraci para vir para cá, porque eu vinha aqui assistir palestra e fazia o trabalho na outra casa, né, tentando fazer um arranjo entre trânsito e distância. E aí um dia eu falei para ela falou assim, você está fazendo algum trabalho aqui? Eu falei assim, não, eu trabalho na outra casa. Ah, você trabalha na outra casa? E aqui eu assisto a palestra e faço um curso. Aí ela falou assim, olha, vou repetir as suas palavras, posso? Eu já estou falando também. Você está com um pé em cada canoa. Escolhe qual canoa que você quer seguir. Eu falei, que isso? Que poder é esse, gente? Que isso? Poxa, eu estou aqui de boa vontade, entendeu? Vindo para cá, fazendo curso, indo na palestra, fazendo um trabalhinho lá. E ainda está errado? Tá. Você tem que se afinizar com os mentores da casa, você tem toda uma proposta em volta disso, e você, então, imagina, né? Hoje o mentor vai para lá e você, não, hoje eu vou para cá. Aí ele vem para cá e você fala assim, não, hoje dá tempo, vou para lá. Entendeu? Então, quer dizer, cada casa tem uma proposta, tem uma ambiência, né? Tem um objetivo, tem um planejamento estratégico
e espiritual bem definido. Aí hoje dá mais ou menos para entender, porque realmente mudaram algumas coisinhas. Mas enquanto eu estava indo para outra casa, e esse trabalho que eu realizava lá era todo domingo cedinho, eu tinha que estar lá no recreio mais ou menos às 8, e como não tinha trânsito, e eu adoro dormir até acordar, entendeu? Aí eu acordava bem em cima da hora. E bom, e nessa de muito em cima da hora, um pouquinho antes aqui na Avenida das Américas, eu colecionei algumas multas, né, pelos radares ali na altura da Cidade da Música e tudo mais. E, gente, eu juro a vocês que eu parei e pensei o seguinte, não é justo, gente. Eu estou indo para uma casa espírita, fazer um trabalho e tomo multa. Eu olhava assim, não sei para onde, porque eu não tenho essa competência de enxergar, e eu falava assim, não dá para vocês quebrarem essa para mim? De entender que a minha parte eu estou fazendo e vocês poderiam fazer a minha, que era dar algum tilt ali na hora que eu passasse, entendeu? A gente faz essa caridade, essa contabilidade, em cima do que a gente está fazendo e recebendo, e até no curto prazo, como se fosse num overnight, né? Eu hoje faço, amanhã eu quero acordar de forma diferente. Amanhã eu quero as pessoas se dirigindo para mim de forma diferente. Eu quero um resultado diferente no meu trabalho. Eu quero um resultado diferente no meu relacionamento. Por quê? Porque eu fiz hoje à noite. Porque eu me esforcei, passei o dia inteiro. O trabalho, por exemplo, na caridade, um trabalho voluntário, que é um convite que sempre fazemos, e olha, eu vou assim ser muito franco com vocês. A nossa grande pretensão é que ao final do bate-papo de hoje, da palestra de hoje, existe uma fila ali na secretaria se inscrevendo para o trabalho como voluntário, porque é necessário. É necessário até onde a gente atinge pela quantidade de trabalho que se tem para realizar com o grupo que existe. Mas a gente não quer atingir aonde a gente está, a gente quer ir muito mais longe. Mas a gente sabe que não adianta ir, criar a expectativa e não ter como atender. Aí eu acho que é até pior. Né, porque já chega tudo que essa comunidade está privada e a gente ainda vai causar mais frustração neles ainda, que é dar o convite, mas não ter como atendê-los. Então a gente precisa. Mas nesse trabalho voluntário é necessário dizer assim, vamos botar as cartas na mesa para depois não dizer, eu sempre uso a expressão que a cigana enganou, não, que a Iraci enganou, tá? Então diz o seguinte, primeira coisa, é entrega, quando você se voluntaria é entrega e é compromisso. E aí é legal a palavra compromisso, porque ela tem essa coisa do tipo juntos em prol de uma missão. É um compromisso que a gente assume. E aí cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua condição. E aí é bom você examinar o que realmente eu posso ceder, qual o tempinho que eu tenho, e fazer um esforço para que esse tempinho, paulatinamente, seja sempre um pouquinho maior. É aquilo que eu disse, quanto menos a gente faz, mais falta tempo, quanto mais a gente faz, mais o dia rende. Além desse compromisso, é dedicação. E é verdade que quando eu estou na caridade, quando eu estou no trabalho voluntário, eu tenho que estar inteiro. Não adianta estar de corpo, mas a minha alma não está ali. E nem pensar que a minha alma está, mas o meu corpo se dirige a outro lugar. Não, em pensamento eu estou lá. Hoje eu não vou poder não, porque eu estou muito cansado, mas em pensamento eu estou. Não. A gente precisa das duas coisas. Da sustentação, da energia do espírito, e a gente também precisa da força, muitas vezes, principalmente para quem trabalha na cesta básica, sabe, né? Pois é. Mas isso aqui que te impressiona é que pesa uma sacola daquela. Pesa, gente. David trabalhou muito tempo, sabe, né? Aquilo ali é pouco mais do que 20 quilos, quase 30 quilos. E você acha pesado, mas quando você vê uma senhora de 80 anos pegar aquilo e ir para alguns quilômetros daqui, eu pergunto, a senhora vai como? Eu vou. E uma vez, um trabalhador da casa, quando eu fiquei assim, deixa eu ajudar, bom, leva ali, sobe a rampa com ela. Mas e depois? Só ajuda ela a botar no ombro. Mas como é que ela vai levar isso? Amigo, a dor da fome é muito maior do que a dor muscular. Ela está indo feliz. Porque até ontem ela não tinha literalmente o que comer dentro de casa e nem para os seus. E agora ela está levando esse alimento. Então, é assim, dói, cansa, mas alegra, preenche o coração. Nessa hora de dar e receber, a gente monta um ciclo virtuoso. Não vicioso, mas virtuoso. Porque a pessoa que recebe,
ela vai sendo tocada pouco a pouco e sente que aquilo ali não é só para ela. Essa semana eu recebi um vídeo muito legal e compartilhei, mas compartilhem o da Iraci primeiro, né, a foto dela. Mas eu compartilhei um vídeo que é um rapaz que faz uma doação a um morador de rua nos Estados Unidos e depois fica filmando para ver o que ele ia fazer com aquele dinheiro. E assim, por uma sutileza, ele sai filmando e o primeiro lugar que o morador de rua entra é no tipo assim, como se fosse uma loja de conveniência, né? Mas especializada em bebidas. E aí ele já vai narrando ali, enquanto ele filma, ele fala assim, olha para onde ele foi com o dinheiro que eu doei para ele. E ele sai com uma sacola, ele fala assim, eu vou continuar seguindo esse cara. E continua seguindo até que ele chega numa praça e esvazia a sacola dele com todos os alimentos que ele comprou para os amigos que ele tem e que moram na rua junto com ele. E aí o cara fala, eu preciso ir lá pedir desculpa para ele pelo momento que eu pensei mal dele. E ele vai lá conversar com o cara e ele fala assim, eu tenho que repartir alguma coisa com alguém que também precisa. Não é justo que eu fique com tudo que você me deu. Eu preciso repartir. E quem trabalha aqui, por exemplo, no trabalho voluntário da Quentinha, sabe do que eu estou falando, sabe quantas vezes isso acontece. Quantos que recebem e falam assim, não vou comer não, porque eu até comi bem hoje na parte da tarde, deixa eu dar para ele que ele chegou agora, ele não comeu nada que ele falou para mim. E aí você toma aquele chulepe, aí tu fala, opa, né? Cai a ficha para você volta diferente. E isso vai se tornando um processo que você vai ficando diferente quem está perto de você, e quem você envolveu naquela atividade também vai recebendo. E isso vai tornando, digamos assim, eu diria assim, um mundo melhor parece meio romântico, né? Mas talvez o ciclo mais próximo de você, e isso vai aumentando em camadas, e essa mudança vai acontecendo. Para que a gente possa entrar de corpo e alma, então, nessa questão da caridade e do trabalho voluntário, é importante do que eu reconheci aqui de praticar de dentro para fora. Por exemplo, dentro de si para o outro. Então, em outra ocasião, a gente já deve ter ouvido falar de que é impossível dar aquilo que a gente não tem. Se caridade é amor, então eu estou doando amor, é necessário que eu tenha um reservatório de amor que sirva para mim e que transborde para o outro. Mas se está faltando autoestima, se está faltando amor por mim, o que eu vou dar para o outro? E é capaz de eu chegar lá e, em vez de ajudar, ser ajudado. Então, se é primeiro dentro de mim, para o outro, um outro caso é que a gente primeiro comece a ser caridoso dentro de casa, antes de querer ser na rua. Aqui nesse mundo material já foi dito, eu não tenho chance de experimentar a verdade, mas acredito piamente, que aqui é fácil a gente desenvolver personagens. Que aqui eu consigo ser uma coisa para os outros e depois nas quatro paredes sou outro. E muitas vezes isso é dito no próprio Evangelho, né? Daquelas pessoas ditas caridosas, aquelas pessoas ditas carinhosas, em casa são ditadores. Em casa, tudo aquilo que ele ouve, que ele até fala, ele não consegue praticar dentro de casa. Então, se a gente, num ciclo menor de convivência diária, a gente não consegue colocar em prática isso, como que a gente vai colocar com quem a gente não conhece e que a gente não imagina qual será a reação? Então, se eu fiz dentro de mim e joguei para o outro, se eu fiz dentro de casa e fui para a rua, eu vou fazer com os meus próximos e vou aumentando esse ciclo pouco a pouco. Então, eu vou começando sempre nesse movimento de dentro para fora. Aquela caminhada de 1000 passos começa com o primeiro passo. Não adianta a gente tentar fazer com todo mundo aquilo que a gente não consegue fazer efetivamente com uma pessoa. Talvez eu tenha que exercitar mais, então maravilha, eu vou fazer com o meu companheiro ou companheira. Eu vou começar a assumir uma postura caridosa. Eu vou ser mais tolerante, eu vou ouvir mais, eu vou respeitar mais a opinião. Se eu conseguir fazer com uma, beleza, eu vou para a segunda, terceira. Não adianta eu querer dar um passo e mudar de forma quântica em uma semana e um mês, tentando fazer com 100, 200, o que eu não comecei a fazer com um, de forma efetiva. Tem uma passagenzinha do Evangelho, e eu queria reproduzir aqui para vocês, que é de Tiago,
2, de 14 a 16, que diz o seguinte, né? De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhado de obras, está morta. Tal como a caridade, se não estiver acompanhada de amor, está morto, está morta. No Livro dos Espíritos, na questão 888, na questão 888A, tem a seguinte abordagem. Um homem que precisa pedir, e aí eu acho interessante esses termos, quer dizer, não é um homem que pede, é o que precisa pedir, esmola, se degrada moral e fisicamente, ele se embrutece. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus, ou que se diz basear na lei de Deus, e na justiça deve prover o fraco uma vida sem humilhações. Ela deve assegurar a subsistência, ela, a sociedade, deve assegurar a subsistência daqueles que não podem trabalhar, sem deixar que suas vidas fiquem ao sabor do acaso e da boa vontade de alguns. Em nenhum momento ele diz, julgue você quem merece. Ele apenas diz, ajude quem precisa. Na questão 893, é perguntado qual a mais meritória de todas as virtudes? E é respondido pela espiritualidade. Todas têm seu mérito, pois demonstram progresso moral. Existe virtude sempre em que se resiste à prática do mal. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem segundas intenções. A mais meritória das virtudes é aquela que tem por base a mais desinteressada caridade. E aí, partindo já para a reta final do que eu separei para compartilhar com vocês, de forma assim mnemônica, né, para que a gente possa gravar e ter isso na cabeça, e isso está dito dentro do Evangelho, e não por coincidência, como se fosse um bip que chamasse a nossa atenção, que soasse em nossa consciência. O Evangelho, nas palavras de Jesus, coloca para a gente o B, o I e o P, o BIP. B, a benevolência para com todos. O que é a benevolência? A boa vontade e o amor para ajudar, para ouvir, para falar. Não é a benevolência de ser complacente, não é benevolência de fingir que não viu, não é benevolência de deixa para lá, não é benevolência, inclusive, de dizer para o outro que ele está errado. Mas até para dizer que o outro está errado, a gente consegue falar com amor. É o chamada crítica construtiva ou destrutiva. O que você pretende? Simplesmente chamar a atenção da pessoa ou você pretende que ela seja melhor? Entendendo que se ela for melhor, isso também vai ser bom para você. Quem sabe a benevolência não tem uma premissa de que antes que eu aponte aquilo que está errado no outro, eu observe, será que eu não faço pior ou pelo menos igual? Além da benevolência, o I de indulgência com as imperfeições do próximo. E podemos acreditar que todos nós somos imperfeitos. Em determinado grau. Você vê, o João ele é mais magrinho, eu sou mais gordinho. Não é isso? Mas eu vou passar a comer na cantina, gostei da dica. Hashtag fica a dica, gostei. Então, essa imperfeição do próximo, ter a indulgência de compreensão e de autoanálise. Até porque todos que estão nessa sala podem ser vistos por mim. E a única pessoa que eu não consigo ver muitas vezes sou eu mesmo. E seria tão bom se a gente pudesse ter todo dia um vídeo gravando a gente o dia inteiro para a gente assistir quando chegasse em casa.
Porque a gente até fala assim, não, mas Santo Agostinho pede, né, que você faça autoanálise. O problema é que às vezes a autoanálise vem com filtros do nosso ego. E aí você fala assim, hoje eu fiz aquilo de manhã, mas também, eu não sou de pedra, né, amigo? Não, eu sei que eu levantei a voz naquela hora e falei, mas também aquela criatura é insuportável. Então, quer dizer, não adianta fazer uma análise desse tipo se na verdade o que você está fazendo é o seguinte, todas as desculpas para que amanhã eu faça a mesma coisa, ou até mais. E eu vou fazendo cada vez mais a ponto de dizer para os outros o seguinte, eu sou assim. Quando eu não gosto, eu falo. Mas muitas vezes você pode estar sendo grosseiro e não necessariamente autêntico. Falar o que você quer, para quem você quer, quando você quer, do jeito que você quer, não necessariamente isso é uma virtude. Aliás, está mais próximo de um vício ou defeito. E se eu tenho a benevolência, se eu tenho a indulgência, eu tenho o último P, perdão. Perdão às faltas do irmão. E certa vez me foi dito o seguinte, como a gente não tem noção, e olha, graças a Deus não temos, do que já fomos e fizemos, e com quem fizemos, quem sabe esse que eu hoje tenho uma certa dificuldade, numa outra existência, eu fui justamente muito pior do que ele é comigo, do que eu penso do que ele é comigo. Se a gente sabe que alguns papéis são trocados, quem sabe esta pessoa da minha família, que hoje eu tenho dificuldade, na outra, era exatamente ao contrário as posições. E eu fazia muito pior. Olha, tem uma pista disso quando a gente é um pouquinho mais novo e a gente começa a ter filho. Algumas coisas que a minha mãe e meu pai, vou botar assim, fizeram, ou assim, decisões que tomaram comigo, muitas vezes eu pensei assim, isso não é justo. O dia que eu for pai, não vou fazer isso. Isso é abuso de poder. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ridículo. Ridículo. E hoje eu vou dizer uma coisa para vocês. Faço até pior. Porque é diferente quando você senta na mesa, a gente senta numa mesa, todo mundo, para fazer uma refeição, só que tem um que vai pagar a conta. A comida é a mesma para todos, mas para quem vai pagar a conta, ela é diferente. Ela desce diferente. Quanto mais as pessoas pedem, mais você fala, para quê, gente? Vamos pedir sobremesa? Aí já está demais. Para quê, gente? É a mesma mesa, é a mesma comida, mas são visões diferentes. E quando a gente muda de lado nessa mesa, a gente passa a ter uma outra visão. Bom, gente, então, encerrando, tá aí contigo, né? Show. Então, só trazendo aqui duas mensagens para vocês que não poderia deixar de ser. Uma de Divaldo Franco e a outra de nossa mentora Joana. Divaldo disse uma vez o seguinte, quem apenas ensina a mensagem, narra. Quem somente ouve a mensagem, recebe-a. Quem apenas escreve a mensagem, difunde-a. Somente quem vive a mensagem adquire a paz. No livro Em Busca da Paz, de Joana de Ângeles por Divaldo Franco, no prefácio, Em Busca da Verdade, na linha do título do livro, diz o seguinte, nascer, viver, morrer, nascer de novo. É a lei. No entanto, é essencial descortinar algo mais profundo que a prática da caridade. Não a caridade convencional, por cuja prática espera-se a realização de negócio fraudulento entre as doações mesquinhas das coisas terrenas em comércio com as conquistas espirituais. Um pouco mais adiante, quando o self identifica a necessidade de ser gentil, caridoso e afável, portador de compaixão e humanitarismo, desloca-se da função convencional para externar o divino que nele existe, reaproximando-se de Deus. E tal como nos colocou no preparo o João,
Tenhamos gratidão pela oportunidade que está nos sendo dada de nos tornarmos maiores e melhores. Não por aquilo que a gente acumula, mas aquilo que a gente realiza. Que no passado não fizemos e que agora temos um presente, como a essência da palavra, como oportunidade para ser feito. E com isso alcançarmos essa trilha que tanto nos é dita, difícil de percorrer, mas que pelo menos a gente sabe qual é o destino. A nossa essência divina junto ao nosso Criador. Podemos terminar então? Muito obrigado a todos.